Olá, tudo bem? Você já pensou em plantar berinjela em casa? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é feito este cultivo passo a passo. Se você não me conhece, eu sou Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Antes de sair plantando berinjela aí na sua casa, você vai precisar saber algumas informações básicas a respeito dessa planta para que o seu cultivo seja um sucesso. A berinjela é uma hortaliça originária da Índia e foram os árabes os responsáveis pela propagação dessa planta na Europa. No século XVI, ela chegou ao Brasil através dos navegantes portugueses e ela se adaptou muito bem ao nosso clima tropical. O cultivo de berinjela pode ser realizado através de sementes ou por mudas, que encontramos facilmente em floras, floriculturas, gardens ou até mesmo pela internet. O cultivo através de mudas é mais indicado para iniciantes, porque ele é mais vantajoso. Em 90 dias você já vai colher as suas primeiras berinjelas, sem contar que podemos transplantar as mudas de berinjela em qualquer estação do ano. Mas vale lembrar, se você mora numa região onde o inverno é muito rigoroso, faz geadas, não é indicado o transplantio das mudas de berinjela nessa estação do ano. Mas o cultivo de berinjela também pode ser realizado através de sementes, que podem ser compradas ou coletadas do próprio fruto. Você precisa entender que essas sementes são melhores do que as sementes coletadas da própria berinjela. Por quê? Porque essas sementes são tratadas, elas não vão ser atacadas por fungos presentes no solo, a taxa de germinação delas é muito alta, então a grande maioria dessas sementes vão germinar, sem contar que vão ser plantas vigorosas e muito produtivas, ao contrário das sementes que coletamos da própria berinjela. Afinal de contas, essas sementes são oriundas dessas sementes aqui, que são modificadas geneticamente para produzir sementes que não sejam plantas produtivas. Então, se você quer ter sucesso no cultivo de berinjela, procure comprar as suas sementes. O local para o plantio de berinjela precisa ser ensolarado, com no mínimo 4 horas de sol por dia. Quanto mais sol essa planta pegar, mais produtiva ela será. Então, se na sua casa você tem um local que bata 8 horas de sol por dia, será perfeito para este cultivo. Para que a berinjela tenha um bom desenvolvimento, você precisa plantá-la em uma região onde o clima varie de 15 até 35 graus Celsius. Temperaturas acima de 35 graus Celsius causam a queda das flores e temperaturas abaixo de 15 graus Celsius prejudicam o bom desenvolvimento da berinjela e essa planta não será produtiva. A berinjela se adapta bem a todo tipo de solo. Mas, se você cultivar a sua berinjela em um solo fértil, rico em matéria orgânica, profundo e bem drenado, com certeza você terá sucesso no seu cultivo. As irrigações precisam ser feitas diariamente, mantendo o solo dessa planta sempre úmido. A berinjela gosta de bastante água, principalmente na época da floração. Se faltar água para a berinjela quando ela estiver florida, com certeza essas flores vão cair. As adubações podem ser feitas mensalmente e você pode utilizar os estercos curtidos, humus de minhoca ou o bocache para nutrir a berinjela. Bom, agora que vocês já sabem o básico a respeito deste cultivo, eu vou mostrar para vocês tudo o que precisamos fazer para ter uma linda colheita de berinjela. As sementes de berinjela podem ser semeadas desde o início da primavera até o início do verão. Antes de semeá-las, eu indico que você deixe as sementes da berinjela descansando em um copo com água por 24 horas. Essa técnica vai agilizar o processo da germinação. Após 24 horas, agora sim, eu posso semear essas sementes. E para o plantio de berinjela, vou utilizar um vaso plástico pequeno. No fundo deste vaso é preciso ter furos para que a água não fique acumulada por aqui e acabe prejudicando a germinação das sementes. Dentro deste vaso plástico basta colocar um pouco do substrato para vasos e floreiras, mas antes de semear as sementes, vou regar este substrato até que ele esteja completamente molhado.
Agora é só pegar as sementes de berinjela para semeá-las. Eu não vou semear todas essas sementes neste vasinho, porque senão, quando elas germinarem, vão ficar disputando por água, espaço, nutrientes e, consequentemente, não terão um bom desenvolvimento. Então, para evitar isso, vou semear apenas 3 sementes. Em seguida, é só cobrir as sementes com um pouco mais de substrato. E para finalizar esse plantio, basta regar utilizando um borrifador, para evitar que o solo fique compactado, dificultando a germinação das sementes. Agora eu vou colocar este vasinho em um local aqui em casa que tenha claridade, mas que não pegue o sol diretamente nele. E vou regá-lo diariamente, mantendo o substrato deste vasinho sempre úmido. Após 7 dias, olha só que legal! As 3 sementes que eu semeei neste vaso já germinaram. E agora vou colocar este vasinho em um local que bata 4 horas de sol por dia. E vou esperar mais uma semana para ver qual dessas mudas vão se desenvolver melhor, para ficar com apenas uma muda neste vaso. Após 21 dias, a berinjela já se desenvolveu um pouco mais e para que ela continue tendo um bom desenvolvimento, eu preciso transplantá-la para um vaso maior, com no mínimo 20 litros. Se você puder utilizar um vaso de 20 litros que seja colorido como esse, será bem melhor. Por quê? Porque vasos coloridos retêm menos o calor, diferentemente dos vasos pretos. O preto retém o calor e quanto mais quente esse vaso ficar, mais rápido a água vai evaporar nele. E isso não é legal para o cultivo de berinjela, porque a berinjela gosta de um solo sempre úmido. Então, os vasos coloridos conseguem manter o solo úmido por mais tempo. No fundo deste vaso é preciso ter furos e uma camada de drenagem para que a água não fique acumulada por aqui e acabe apodrecendo as raízes da berinjela. Para fazer a camada de drenagem é muito simples. Basta colocar no fundo do vaso um pouco da argila expandida, que pode ser substituída por pedaços de carvão vegetal ou rolhas de vinho. Por cima da argila expandida, coloque um pedaço da manta de bidim, ou manta têxtil, como também é conhecida. A manta têxtil pode sim ser substituída por qualquer tecido que seja sintético. Só não vai utilizar um tecido de algodão, porque o algodão se decompõe muito rápido no solo. Feita a camada de drenagem, agora sim eu preciso fazer o preparo do solo. E para esse plantio, vou utilizar um substrato para vasos e floreiras, que é rico em matéria orgânica, cascas de arroz carbonizada, que é rica em silício. Essa substância ajuda a proteger nossas plantas do ataque de pragas ou doenças, e vou utilizar o esterco curtido de galinha, que é rico em nitrogênio e vai ajudar a deixar o solo úmido por mais tempo. Para cada 7 partes de substrato para vasos e floreiras, vou misturar 2 partes das cascas de arroz carbonizada e 1 parte do esterco curtido de galinha. Eu vou fazer este preparo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o restante do processo. Pronto, feito o preparo do solo, olha só como ele está rico em matéria orgânica, o que é ideal para esse cultivo, mas perceba que eu coloquei o substrato preparado só até aqui, justamente para facilitar o transplantio. Agora sim, eu posso replantar essa muda de berinjela no centro deste vaso. E depois é só preencher o espaço vazio com o restante do substrato preparado. O transplantio deve ser feito nos horários mais frescos do dia e quando a muda de berinjela possuir de 4 a 6 folhas ou 10 centímetros de altura. Para evitar que a berinjela tombe com as fortes ventanias e não quebre seus galhos com o peso dos frutos, precisamos colocar estacas para tutorar e auxiliar no bom desenvolvimento da berinjela. Conforme essa planta for crescendo, aí sim eu vou fazendo as amarrações nela. Você também pode colocar uma casca de ovo na ponteira da estaca para evitar que as águas das chuvas fiquem acumuladas no centro da estaca e acabe apodrecendo ela. Eu não utilizo as cascas de ovos para afastar borboletas, porque infelizmente isso não funciona. Em seguida, eu também indico que você faça uma cobertura morta neste vaso. A cobertura morta deixa o solo úmido por mais tempo, evita que fiquem nascendo as ervas espontâneas ou ervas daninhas, como popularmente são conhecidas, e ajuda a manter o nitrogênio presente no solo por mais tempo neste vaso. Eu estou utilizando as folhas e flores secas, que
que caíram do meu manacá da serra. Mas você pode utilizar as cascas de pinos, grama seca parada, cascas de arroz carbonizada e por aí vai. Só não deixe de fazer essa cobertura morta, porque ela vai ajudar e muito no seu cultivo. E para finalizar esse plantio, basta regar com bastante água. A minha cadela, que se chama Marmita, não pode me ver com a mangueira na mão, que ela já vem tomar água. Essa é a minha ajudante de irrigação. Tem 2 momentos que não pode faltar água para a sua planta: na hora da germinação das sementes e na hora do transplantio. Então, regue a berinjela com frequência, diariamente, mantendo o solo dela sempre úmido. Feito o transplantio, agora eu preciso colocar este vaso no local mais ensolarado do meu quintal. E é lógico que eu vou esperar até que essa muda se desenvolva para mostrar tudo o que é preciso fazer para obter uma colheita surpreendente de berinjelas. Após 45 dias, a berinjela já está mais desenvolvida, muito bonita, mas para que ela seja muito produtiva daqui 2 meses, eu preciso fazer as adubações nessa hortaliça. E para adubá-la, basta colocar um copo americano cheio de bocache em volta do vaso. Não vai colocar o bocache perto do caule da berinjela, porque você pode matar a planta. Em seguida, é só misturar o bocache com o substrato presente no solo. O bocache pode sim ser substituído por um copo americano cheio de humus de minhoca ou esterco curtido de gado. E para finalizar essa adubação, basta regar com bastante água. As adubações na berinjela devem ser feitas mensalmente para que essa planta seja muito produtiva. Feita a adubação, agora eu preciso retirar essas 3 folhas da parte de baixo da berinjela. Esse manejo é fundamental para engrossar o caule da berinjela, evitando que os galhos quebrem com o peso dos frutos. Se você é daquelas pessoas que gosta de seguir as fases da lua para plantar, eu indico que você faça a semeadura, o transplantio da muda e as adubações na berinjela a partir do 3º dia da lua crescente até o 3º dia da lua cheia. Mas as podas que são necessárias nessa planta, aí eu indico que você realize este manejo a partir do 3º dia da lua minguante até o 3º dia da lua nova. Após 110 dias, este é o resultado do cultivo da berinjela em um vaso de 20 litros. Essa planta produziu diversas berinjelas e agora chegou o momento tão esperado da colheita. A berinjela é um fruto rico em fibras que ajuda no bom funcionamento do intestino. Ela também é fonte de muitas vitaminas, como por exemplo a vitamina B, C, K e A. Mas também possui minerais como zinco, cálcio, ferro e magnésio. A berinjela também contém antioxidantes que combatem o câncer. Ela promove a saúde dos ossos e combate a osteoporose. Também ajuda a controlar a pressão sanguínea, melhora o sistema imune, previne doenças do coração e diminui o colesterol. Então, por conta de todos esses benefícios, vale muito a pena plantar berinjela orgânica em casa. E se você acha que essa planta vai morrer após a colheita, não se preocupe, porque a berinjela é uma planta perene, que pode viver por no mínimo 1 ano quando bem cuidada, e ela vai produzir suas berinjelas por todo esse período. E podemos comer a casca, a polpa e as sementes desse legume, que deve ser cozido antes do consumo, porque a berinjela contém uma grande quantidade de solanina. Essa substância pode provocar graves distúrbios intestinais. Por isso que os passarinhos não atacam a berinjela. Eles sabem que se comer a berinjela vai dar ruim. A colheita da berinjela pode ser realizada quando os frutos estiverem com uma coloração roxo escura, uniforme e brilhante, assim como essas berinjelas. Na hora de colher a berinjela, corte um pedaço do pecíolo para que o fruto não apodreça rapidamente. E tome cuidado quando você for pegar a berinjela para não pegar no pecíolo, porque o pecíolo contém espinhos e pode te espetar na hora da colheita. Se a colheita da berinjela não for realizada quando o fruto estiver com uma coloração roxo escura e brilhante, a berinjela vai ficar assim, completamente amarelada. E você pode comer a berinjela com essa coloração tranquilamente, porque o fruto não está estragado. O único problema é que as sementes vão ser mais duras.
Durante todo o ciclo da berinjela, vão nascer diversos brotos na parte de baixo dessa hortaliça e precisamos retirá-los para evitar que eles fiquem consumindo a seiva da planta, que pode ficar concentrada para a boa formação dos frutos na parte superior. Então, para que as berinjelas fiquem maiores, precisamos retirar esses brotos ladrões. E só para você ter uma ideia, após 150 dias, essa planta já produziu mais berinjelas. E elas só não estão maiores porque, infelizmente, essa planta começou a ser atacada por uma praga conhecida como percevejo rendado. Existem muitas espécies de percevejo e o percevejo rendado é uma delas. Esse inseto possui o corpo reticulado na parte superior com manchas escuras e são encontrados facilmente na parte de baixo da folha. O local onde ocorre o ataque do percevejo apresenta uma coloração esbranquiçada e com o passar do tempo essas áreas afetadas ficam secas e necrosadas. Além dessas manchas, surgem outras de coloração preta que correspondem às dejeções do inseto. Essa praga suga a seiva da planta, enfraquecendo ela e prejudicando o seu bom desenvolvimento e, consequentemente, o local atacado se torna porta de entrada para diversas doenças. O percevejo rendado ataca as culturas de tomate, pimentão, jiló, berinjela, batata e tabaco, ou seja, todas as plantas da família das solanáceas, entre outras. Com certeza você também notou que as folhas da berinjela estão furadas, e é esse besouro o responsável por esse estrago. Na fase adulta, esse camarada se alimenta das folhas da berinjela, prejudicando a função fotossintética da planta e também a distribuição dos nutrientes. E por conta disso, ele é considerado uma praga. Esse besouro tem um hábito noturno e dificilmente você vai encontrá-lo durante o dia. Esses furos realizados nas folhas também se tornam portas de entrada para diversas outras doenças. E para combater o ataque de todas essas pragas, precisamos aplicar o óleo de andiroba. Se você não sabe, o óleo de andiroba é um produto natural e seu uso é permitido na agricultura orgânica. Esse produto possui diversas ações, como por exemplo, ele é inseticida, fungicida, bactericida, acaricida e germicida. Ele vai controlar o ataque do ácaro, da broca, do bicho mineiro, da cigarra, da cochonilha, do percevejo e do pulgão. E para este preparo basta misturar 5 ml do óleo de andiroba com 1 litro de água. Borrife essa solução por toda a planta nos horários mais frescos do dia, ou pela manhã, no final da tarde, pode ser à noite, como eu estou fazendo agora. Para combater, aplique de 7 em 7 dias e para prevenir, aplique pelo menos uma vez por mês. Os frutos da berinjela, quando são atacados por ácaros, tornam-se pequenos e atrofiados. Você já viu essa marca áspera e clara na berinjela? Pois bem, este é o resultado do ataque dos ácaros. Essa praga sugadora de seiva é um aracnídeo que prejudica e muito o cultivo de berinjela. E para combatê-lo, basta aplicar o óleo de andiroba. Bom, se você tiver esses cuidados com a berinjela, com certeza a sua colheita será surpreendente. E se você achou que este vídeo lhe ajudou, ajude o canal. Deixa aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Na sequência, deixa o seu comentário, fala para mim de que cidade você está assistindo esse vídeo e se você já plantou ou não berinjela em casa. Mas depois, não esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos para que eles também saibam como plantar berinjela em um vaso. É através do compartilhamento de vocês que o canal Minuto Horta cresce cada dia mais. E eu tenho muita gratidão pelo apoio de todos vocês. Muito obrigado. Se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar 2 vídeos de sugestões
caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu, galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro, e até o próximo vídeo.